Olá, meus amores do sétimo 3, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET 4, bom? Estamos quase acabando o PET 4. E aí, o nosso tema hoje é a sociedade colonial na América Portuguesa, né? Nós vamos falar especificamente, gente, sobre como que começou a nossa colonização, como que os portugueses iniciaram a nossa colonização. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles olharam e falavam, não tem nada aqui que a gente vai poder ganhar dinheiro, então vamos embora. Foram embora. Só que aí, no ano seguinte, o rei de Portugal falou, gente, vamos mandar alguém lá naquela terra que o Pedro Álvares Cabral descobriu, para ver se a gente encontra alguma coisa que vai dar dinheiro? Beleza. Aí mandou gente para cá em 1501. 2 anos depois, em 1503, ele manda mais gente para cá para poder continuar os estudos, né, para descobrir o que tinha de tão valioso aqui. E aí eles descobrem o que a gente já conhece, que era o pau-brasil, e começa a tirar o pau-brasil daqui e mandar para Portugal, utilizando a mão de obra escrava indígena. Os índios eram transformados em escravos, tá? O rei de Portugal na época era Dom João III. E aí, como ele viu que o Brasil não estava dando muito certo, deixar de qualquer jeito, ele criou um sistema chamado de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, quem que era o dono dessa capitania? Era o capitão donatário. O capitão donatário era uma pessoa amiga do rei, rica e de grande confiança. Era lá da nobreza, ficava lá, grudadinho com o rei. Era super rico, super importante. Aí ele criou as 15 capitanias hereditárias, que eram faixas de terra. Vou mostrar aqui no mapa para vocês, né, que vocês estão com ele aí. Essas 15 capitanias aqui, ó, nós podemos perceber que duas delas vão repetir, né? Que é a capitania do Maranhão, aqui em cima, e a capitania de São Vicente aqui embaixo. Essas duas capitanias que se repetem, em alguns lugares vocês podem até achar que foram 13 capitanias, porque duas eram repetidas, mas na verdade são 15 capitanias. E naquela época, o Dom João então resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. E essas capitanias eram 15 lotes, ou seja, 15 faixas de terra. As capitanias passavam de pai para filho, que era o chamado sistema hereditário, por isso chamava capitania hereditária, que era uma terra dada a uma pessoa da confiança do rei e que essa pessoa deveria passar somente para o seu filho, não podia vender de forma alguma. A outra obrigação que ele tinha, além de só passar para o filho, era de pagar imposto para a coroa. Mas para pagar esse imposto, ele cobrava imposto dos outros, tá bom? Que trabalhavam para ele e tal. Outra coisa que é outro direito deles, no caso, né? Além de cobrar impostos, eles tinham o dever também de cultivar, de produzir e de proteger aquela terra, tá bom? E como eu disse, vou repetir, não poderiam passar para ninguém além do seu filho. Era uma capitania hereditária. Essas capitanias hereditárias, como eu disse para vocês, foram 15 e elas foram divididas com pessoas da confiança do rei. Com o passar do tempo, eles começaram a proibir a escravidão indígena no Brasil. E aí o que os portugueses fizeram? Foram lá na África e buscaram os negros e transformaram os negros em escravos, né? Trouxeram eles da África para cá para que esses negros fossem agora os escravos que iriam trabalhar, principalmente na lavoura da cana-de-açúcar. Por que eles trocam, gente, o índio pelo negro? Primeiro motivo, os jesuítas não permitiam a escravidão indígena mais. Segundo motivo de não permitir, muitos índios estavam fugindo para dentro do Brasil. Terceiro motivo, os índios, muitos estavam suicidando
né? Para não ter que trabalhar como escravo mais. Terceiro, muitos índios estavam adoecendo e aí eles acabavam morrendo, né? E por último, e o mais importante, o tráfico negreiro dava muito dinheiro. E dava mais dinheiro buscar o negro africano lá na África e trazer para o Brasil do que escravizar os próprios indígenas. Porque eles podiam buscar de graça e vender por um preço muito caro, tá? E agora nós vamos fazer a correção das nossas atividades, tá bom? Bom, gente, então vamos corrigir as atividades, né? Aqui nós temos um pequeno texto que eu vou fazer a leitura com vocês, dos dois textos aqui, tá bom? Em 1534, Dom João III dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, que seriam doados a 12 pessoas de sua confiança. Esses lotes, denominados capitanias hereditárias, podiam ser transmitidos por herança de pai para filho. Os responsáveis eram chamados de donatários. Capitanias hereditárias. Os direitos dos donatários. Quais eram os direitos, gente? Essas pessoas que recebiam a terra tinham direito de quê? Eram cobrar impostos e ficar com parte deles, exercer a justiça estabelecida pelo rei e doar terras a quem quisesse cultivá-las. Tinham como dever defender a capitania e pagar impostos ao rei. Agora nós vamos para um meio que verdade ou falso. Pinte somente as afirmativas corretas. Leia o texto acima. O rei Dom João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias? Sim. As capitanias foram divididas em 15 lotes de terra? Sim. As capitanias hereditárias passavam de pais para filho? Sim. Os responsáveis pelas capitanias eram o rei? De jeito nenhum. Os donatários podiam cobrar impostos? Não. Os donatários não tinham dever, só direitos. Agora vamos fazer um caça-palavras sobre as capitanias hereditárias. Mas antes de encontrar as palavras, vamos formar as palavras, tá? Nós vamos formar elas aqui primeiro e depois nós vamos colocá-la na frente. Gente, eu vou corrigir só uma coisa aqui primeiro. Os responsáveis pelas capitanias era o rei, tá? Foi um erro de digitação. E aqui em cima também. O rei Dom João III, não era o rei não. Na hora de digitar, a gente sempre erra um pouquinho, né, gente? Agora vamos fazer um caça-palavras sobre as capitanias hereditárias. Mas antes, primeiro, né, vamos fazer as nossas palavrinhas aqui. Primeiro nós temos donatário, depois hereditária, depois lote, Portugal, capitania, Brasil, terra, herança. Essas são as 8 palavrinhas que nós vamos ter que procurar no nosso caça-palavras, tá bom? Bom, gente, agora que nós já descobrimos as palavrinhas, nós vamos marcá-las aqui no caça-palavras. Aqui nós temos donatário, embaixo hereditária, seguido Portugal, herança, Brasil, capitania. E aqui nós vamos ter a palavrinha terra e a palavrinha lote. Aqui embaixo nós temos os lotes de terra, né, as capitanias. Quantas capitanias existiam no Brasil? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 capitanias. Quais capitanias repetiam no Brasil? Maranhão tem o primeiro e o segundo quinhão, que é lote, né? Quinhão é o lote de terra. São Vicente, primeiro quinhão, São Vicente, segundo quinhão. Então, são 2. Coloque o nome das capitanias hereditárias que se repetiram no mapa. Maranhão e São Vicente. Qual era o nome do sistema de organizar o Brasil? Capitania hereditária. Beleza? Então, ficamos por aqui com a correção da semana 3 do PET 4. E aí, semana que vem, a gente vem com semana 4. Beleza? Beijos, fiquem com Deus!